Olá! Hoje nós vamos falar sobre testes de penetração com Kali Linux. Eu sou a Ana Beatriz e eu estou apresentando este trabalho juntamente com o Diego Giron, a Fernanda César e o Gustavo Angelozzi. Nós somos alunos da turma 413 do curso Técnico em Informática Integrada no Ensino Médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, e este é um trabalho da disciplina de Segurança da Informação. Nesse trabalho nós abordaremos os seguintes assuntos: o que são os testes de penetração e como eles funcionam. Falaremos sobre o Kali Linux, as ferramentas utilizadas para a execução deste trabalho e o vídeo de simulação de ataque a um sistema. O que é o pentest? O teste de penetração. Este teste ele serve para descobrir quais são os pontos fracos, vulneráveis, as ameaças e os riscos dentro de sistemas de TI, como por exemplo de redes e aplicativos web. Ele é muito utilizado no meio empresarial, como de gestão de segurança da informação, justamente para garantir a melhor segurança para os serviços oferecidos. O pentest ele vai combinar uma criatividade do seu auditor com a base de conhecimento das melhores práticas de segurança da informação e também o conhecimento sobre as ameaças já conhecidas, promovendo então uma amplitude na presença de segurança dentro de empresas, por exemplo. Neste caso do pentest, a tentativa de exploração das falhas previsíveis, por exemplo, no âmbito interno da empresa e das imprevisíveis, com o uso das melhores práticas contra os cenários de pior caso, como de uma invasão de externos, de um hackeamento. Os testes de penetração eles podem acontecer em três formas diferentes. Bom, primeiramente tem o black box, né? A caixa negra, onde um teste de simulação de tentativa de hack vem de fora da organização. Então, simula-se uma tentativa de invasão num sistema de uma pessoa que está fora da organização. Em segundo, tem o Grey Box, que é a caixa cinza, onde simula um cenário em que o invasor faz uma penetração no perímetro da organização, ou seja, tendo acesso a certo nível da rede interna, mas não total. E, por fim, tem o White Box, a caixa branca, onde faz a tentativa de hacking vindo de dentro da organização, onde um insider, né, uma pessoa que está dentro, tem o conhecimento de como os sistemas daquela organização funcionam. Bom, o teste de penetração ele ocorre em aproximadamente 5 fases necessárias. A primeira delas é a etapa de reconhecimento, onde é feito um planejamento e determinada quais são as metas para o teste, assim como os sistemas que precisam ser atingidos e o que precisará ser resolvido e quais serão os métodos para isso. Em segundo, tem o scanner, onde o responsável pela penetração, o pentester, deve analisar a aplicação, o sistema que será testado para entender como serão as respostas às tentativas de intrusão. Isso se dá geralmente por meio da análise dos códigos do sistema, da aplicação e da rede. Em terceiro, tem o ganho de acesso, onde é feito de fato o teste de penetração. Com base nas etapas anteriores, é analisado quais são os ativos dentro do sistema que precisam ser eliminados. Em quarto, vem o mantimento do acesso. Com acesso no sistema, já feito a intrusão no sistema, é necessário que seja analisado todos os detalhes vulneráveis com uma certa documentação e assim determinar quais são os elos fracos dentro do sistema que precisam ser reforçados para garantir a melhor segurança. Feito todo esse processo, é necessário uma fase de análise para que todos os testes, todas as explorações, tudo que foi feito ao decorrer do processo seja de fato documentado, verificando quais são os danos que um possível invasor, um hacker, poderia deixar a partir das partes vulneráveis encontradas e assim também criar um relatório do que deve ser feito a partir daquele momento para evitar os possíveis problemas. Ele foi desenvolvido por Offensive Secret e lançado no dia 13 de março de 2013. O Kali Linux é uma reconstrução do Backtrack Linux,
que é um sistema antecessor ao Kali Linux. O Backtrack Linux é um sistema operacional baseado no Ubuntu, focado em testes de segurança e testes de penetração, que foi readaptado para uma nova versão, com reajuste de ferramentas e desenvolvimento de novas funcionalidades. O sistema ele é utilizado por muitas pessoas, como analistas de segurança profissionais e até mesmo os próprios hackers, que visam explorar as vulnerabilidades de determinados sistemas, bem como desenvolver outros sistemas e desenvolver parâmetros de segurança ideais para suas aplicações. Algumas funcionalidades que nós podemos encontrar no Kali Linux que o tornam tão acessível e de fácil manipulação por seus usuários são principalmente as centenas de ferramentas e funcionalidades específicas para a realização de diversos testes de penetração. O código aberto e a árvore de desenvolvimento disponível para que os usuários tenham autonomia para realizar as mudanças ou ajustes necessários nos pacotes conforme as suas necessidades também é muito útil. E ele também possui um suporte para vários idiomas, o que permite que o usuário opere em seu idioma nativo, diferente da maioria dos sistemas que possui apenas o suporte em inglês. Dentre essas, também existem diversas outras funcionalidades. Uma das ferramentas utilizadas por nós foi o WSL2, em inglês o Windows Subsystem for Linux, que é um recurso que permite o acesso e a execução de um ambiente Linux diretamente através do sistema operacional Windows, de forma rápida e prática. Ele tem um melhor desempenho comparado ao uso de uma máquina virtual, como é o caso do VMware, ou com o uso de um dual boot. Além disso, ele permite o uso de comandos do Windows dentro do terminal Linux do WSL. Basicamente, nós utilizamos o método SQL Injection para a invasão. Ele se utiliza de diversas consultas para poder achar vulnerabilidades e, portanto, a partir disso, entrar no banco de dados e extrair informações desejadas. Um exemplo disso seria o envio por meio de um formulário do sistema de 2 travessões, que na linguagem SQL simbolizam um comentário. Assim, o resto do código seria comentado. E assim, todas as validações posteriores ao campo seriam comentadas junto. No Kali Linux, nós utilizamos a ferramenta chamada SQL Map, que basicamente disponibiliza alguns comandos para a verificação de vulnerabilidades, extração de dados, colunas, tabelas, entre outros. Assim, nós temos basicamente 4 comandos para fazer a invasão do site ou da aplicação. Em primeiro, nós temos o comando 1, indicado no slide, que faz basicamente a verificação de vulnerabilidades da aplicação. O comando 2, que extrai todas as tabelas de um banco de dados que foi localizado. O comando 3, que é utilizado para pegar todas as colunas de uma tabela desejada. E o comando 4, que basicamente pega todos os dados daquela coluna da tabela escolhida. E a partir desses dados, o invasor pode fazer diversos ataques a uma pessoa, a um indivíduo, um usuário, entre outros, como acessar uma conta, pegar dados bancários, se for um banco, entre outros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui no sistema operacional do Kali Linux, integrado com a ferramenta WSL2, porque vale lembrar que o Linux e o Kali Linux não tem uma integração nativa com o Windows, então eu preciso dessa ferramenta externa, que no caso é o WSL2, para rodar. E hoje eu vou demonstrar a invasão de um site de teste, e não só a invasão dele, como o roubo de informações dele. Então aqui num bloco de notas eu já deixei uns comandos prontos para facilitar. E basicamente eu vou estar usando o SQL Map, que seria um SQL Inject. Aí eu vou rodar o primeiro comando, ele já vai conseguir conexão com a URL que eu informei no comando. E eu já vou conseguir
analisar o SQL da página. Ele vai continuar rodando, vai perguntar se eu quero fazer mais testes na página. Ele vai fazer esses testes e vai conseguir invadir as queries do site. Só um minuto que ele demora um pouco. Ó, ele já me retornou que eu tenho 11 colunas na query e ele perguntou se eu quero continuar fazendo mais testes. Eu vou dizer que sim. Ele vai pegar o nome do database, as informações dele e os dados, mas eu ainda não tenho acesso às tabelas em si, eu não sei quais dados eu tenho na tabela. Aí que entra esse segundo comando, que não muda muita coisa, é basicamente a inserção do ACOART e do tables para ele retornar as tabelas da página. E aqui eu já tenho as tabelas que estão cadastradas no banco de dados da página. Então eu já consegui ter acesso às informações delas como o nome, mas eu ainda não tenho acesso ao conteúdo dela em si. Aí eu vou colar esse terceiro comando, que agora ele basicamente vai pegar os usuários dessa tabela. Então ele vai procurar os usuários e os campos da tabela e vai me retornar. Então aqui eu já consigo ver que eu tenho um campo em alguma tabela chamada e-mail, um campo nome, um campo pass, que provavelmente é password. Então eu já tenho acesso a quais campos eu tenho nas tabelas desse site. E aqui, com esse último comando, eu vou conseguir ter acesso à informação contida dentro desse campo em si. Então aqui eu já tenho eu tenho duas colunas. Um é o name, que seria provavelmente o nome, o usuário, se chama teste. O password também se chama teste. E ele retornou justamente essa tabela de usuários. Então aqui eu vou vir no meu navegador. Esse aqui é o site que eu estava tentando invadir. E aqui ele tem uma barra de login no SingUp. Essa barra de login, vocês podem ver que se eu informar qualquer dado, ele não vai conseguir se logar, porque eu não informei uma conta válida. Agora, se eu informar os dados teste que eu consegui capturar aqui no terminal do Kali Linux, eu vou clicar em logar e pronto. Eu já tenho acesso à conta do usuário e, portanto, nesse contexto, as informações dele, inclusive o número do cartão de crédito, nome e tudo mais. E vale lembrar que sim, esse é um site voltado justamente para testes de vulnerabilidade. Então ele é um site disponibilizado publicamente com essa finalidade. E bom, essa foi a tentativa de invasão. Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos como que funciona uma invasão pelo Kali Linux. Não é algo tão fácil quanto parece. Em um contexto real, com um site que você tem os protocolos HTTPS e todos os outros protocolos de segurança, com certeza você não conseguiria invadir com apenas 4 comandos. Mas esse site, como eu já falei, foi disponibilizado justamente para isso, então a segurança dele não é das melhores, mas esse era somente um teste para ter uma noção de como que o Kali Linux funciona com relação à invasão e como ela é na prática.